Vamos lá para a nossa próxima notícia de hoje. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das críticas recentes nas redes sociais. Você deve estar vendo aí, você deve estar recebendo um monte de meme. E aí, numa postagem no X, Messias propôs uma reflexão sobre o financiamento dos memes contra Haddad. Abro aspas. Quem financia a indústria de memes? Seriam os mais humildes contemplados na reforma tributária ou seriam os mais ricos alcançados pela tributação depois de muitos anos de benefícios? Vale a reflexão. Acho que os mais pobres não gastariam seus recursos atacando quem os defende. Vamos aprofundar a justiça fiscal com firmeza e correção. Fecho aspas. Bom, o ministro está questionando, levantando, aliás, uma ilação, né? Propondo aí algo que, a rigor, não há nenhum indício de estar acontecendo, né? Um financiamento indevido dos memes. Ou seja, as peças humorísticas nas redes sociais, o ministro insinua que tem alguém por trás, que tem alguém bancando memes, algo que eu posso fazer no celular agora, aqui com um aplicativo eu faço um meme. Se eu tiver uma ideia na cabeça, um aplicativo no celular, eu faço, eu divulgo. Algo que é resultado de uma mobilização popular, de uma insatisfação com o governo, já é quase criminalizado, hein, Geise? A esquerda, ela não consegue entender como funciona a dinâmica da internet. Ela toma muito pau nisso. É engraçado isso, porque eles conseguem dominar sistemas muito mais complexos, porque eles dominam todo o meio cultural, eles conseguem fazer aparelhamento burocrático, mas eu acho que realmente pela falta de senso de humor deles, eles não conseguem dominar como é que funciona a rede social. Essa onda de memes começaram no Twitter, né? E aí, o Twitter é quase que a zoeira nunca acaba. Que a gente tá passando ali do lado. Estão passando os memes, é um melhor que o outro. É muito Taxa bom. Pesada Taxa foi um dos Pesada meus favoritos. É muito bom. Esse é muito bom também. Ali Taxa e os 40 ladrões. Esse é melhor. É muito bom. Mas a grande questão é que o Twitter, ele basicamente, a zoeira nunca acaba mesmo. Então as pessoas estão ali para brincar e não tem esse tipo de ofensa. E aí esse fenômeno começa ali e isso depois invade todas as outras redes sociais. Como eles não conseguem lidar com isso, e é próprio, inclusive, de governos tiranos que não se tenham o bom humor. Vale lembrar o que o Léo Lins sofreu ano passado, foi proibido, inclusive, de sair da cidade de São Paulo e tal. Foi tratado como um criminoso em decorrência de piadas que ele fazia no show dele. Então é uma característica de regimes totalitários não ter esse senso de humor, não rir de si mesmo, se bem que esse é um caso para chorar. Eles querem, porque querem criar de novo essa ideia de que existe um gabinete de pessoas que recebem dinheiro e que tem ali alguém muito poderoso por trás e quem é que está pagando por aquilo. Não. Esses memes refletem o que é o brasileiro. O brasileiro, ele tem capacidade de rir da própria desgraça. É isso. A desgraça está acontecendo e a gente está rindo. É o nosso senso de humor. Para ver como ele está mal informado. Exato. Parece que o raciocinar em torno da ignorância é o principal modo de operação deles. Por qual razão? Ele deveria fazer uma pesquisa, quais foram as maiores doações de campanha e para quem foram. Exatamente. Os grandes banqueiros, ao contrário do que ele está dizendo aqui, que não foi os grandes apoiaram o Bolsonaro, não apoiaram o Bolsonaro. Exatamente. Nem os grandes banqueiros, donos de grandes magazines, donos de não sei o quê, foram não aqueles que apoiaram exatamente o Lula. Por uma razão simples, porque são indivíduos que não defendem os valores da direita. Exemplo, eles não defendem a propriedade, defendem a sua propriedade. Eles não defendem a liberdade, eles defendem a sua liberdade. Aí o que eles fazem? O melhor que tem é eu ser parceiro do governo e tornar o governo como meu cliente preferencial. Então eu apoio esse pessoal aí porque ele vai nos dar os benefícios que nós queremos. Ao contrário do que ele está falando, os grandes não apoiaram o Bolsonaro, não. Aqueles mega que estão acima do sistema. Eles apoiaram foi o Lula, visando buscar benefícios. Exatamente. Professor, eu também fico pensando sobre como isso é o reflexo da indignação do brasileiro. É assim que a gente se indigna com piada. É como se o governo Lula estivesse dizendo, eu estou governando, porque teoricamente ele é o representante do povo, não é isso? Ele está lá, portanto, para nos representar. O que ele está dizendo? Eu estou governando para esse povo, mas eu não vou ouvir o povo, não vou ouvir a indignação do povo, porque é o ônus do representante, o bônus é você estar lá e trabalhar e receber aí as flores quando você faz alguma coisa boa em prol
do povo, e o ônus é você receber a indignação. Exatamente. Então ele está dizendo isso, você não pode cobrar nem se for de maneira humorística, nem se for por meio de um meme bobinho que você posta ali na sua rede social. E aí ele precisa levantar isso. E aí ele falou o absurdo da reforma tributária, de que está facilitando a vida do pobre. Isso é mentira, não está. A quantidade de imposto que está sendo criada, a quantidade de burocracia que está sendo criada, sempre prejudica a base mais vulnerável da sociedade. É de lei. Quem tem dinheiro e pode fugir desse sistema de burocracias e de impostos, sai. Não faz sentido isso. Agora, quem realmente não tem condição sempre sofre. Basta a gente ver aí todo o histórico dos países que são comunistas. Qual é a população que fica na Venezuela? É o cara que está mais rico ou é o cara que está mais pobre? Óbvio que é o cara que está mais pobre. Então, é sempre essa ladainha de dizer que se falar a respeito da gestão petista, se falar a respeito do Lula, você está falando contra os pobres. Isso é mentira. Quem o tempo todo, há mais de 20 anos nesse país, está contra os pobres é a gestão petista. Na verdade, a gestão petista, ela quer que o pobre continue pobre, porque ela fala que governa para os pobres e, portanto, se os pobres acabarem, eles vão ficar sem voto. Então, eles querem manter as pessoas nessa situação. Agora, com relação à reforma tributária, que não é uma reforma, é um aumento de impostos, como a Geisa já falou, o IVA, que é o imposto aí, que é um imposto mais moderno, o nosso vai ser o maior do mundo, né, com a alíquota maior do mundo, né? Então, assim, esses memes, eles refletem, na verdade, a realidade, porque a população deixou de ser idiota, ela está entendendo o que está acontecendo, muito por conta das redes sociais que estão levando essa informação, e aí, como nós já dissemos, o brasileiro, ele é cômico, ele é criativo, é o povo mais criativo do mundo, né? Então os memes começaram a circular, e qual que é a resposta que o governo dá para isso? Taxar os memes. Quer dizer, é piada pronta. Ele quer saber quem financia para botar imposto em cima, é isso? Imposto em cima. Então nós estamos justamente, o material dos memes é a taxação, aí agora todo mundo pode esperar os memes zoando que vai taxar os memes, entendeu? Então assim, vocês estão brincando, né, com a população brasileira, já deixou de ser idiota há muito tempo. E acho que isso fala muito também, Ana, sobre a forma de mobilização da esquerda nas redes sociais, como a Geisa estava falando, né? A esquerda até agora não entendeu o funcionamento das redes sociais, viu a ascensão do bolsonarismo e do conservadorismo, porque não sabia a operação das redes sociais e elas surgiram ali à margem da grande imprensa, onde ainda a esquerda tem, até hoje, um monopólio, uma hegemonia, uma predominância. Eles perderam o controle, né, da informação. Surgiu uma área onde não havia controle, não havia como se entrar. E a mobilização de esquerda que se tem em muitos casos, como a gente viu aí na história do gabinete da ousadia, paga. Então, quando o ministro questiona quem está financiando, talvez ele esteja falando muito mais sobre a mobilização pró-governo, que essa sim é paga. Então, não consegue entender, poxa, mas tem gente defendendo de graça, criticando de graça, sem ser pago. Que história é essa? Quem está financiando? Não, tem alguém pagando essa conta. Por que o cara lá que não tem eira nem beira está fazendo post criticando o governo? Alguém deve estar pagando, alguém está molhando a mão dele. Isso fala muito sobre os métodos que o próprio governo usa. Para ver o nível de materialismo dessas pessoas. Mas tem gente que ganha dinheiro, viu? Tem um humorista aí que ele faz uns vídeos falando do Lula, chamando ele de cachaceiro. É o cara que fala, tá, gente? Abre aspas. Cachaceiro, esse velho, não sei o quê. Janja, você não deu os remédios. Esse cara tá ganhando dinheiro demais. Então... Mas é um movimento orgânico. Mas é um trabalho dele. É um movimento orgânico. Isso. Não é alguém financiando, é um movimento orgânico dele. O cara trabalha com humor. Na realidade, nós temos que imaginar o seguinte. Primeiro que o Dr. Jorge Messias é um excelente funcionário do governo, desde a época quando ele já era chamado por Bessias, na época que a presidente Dilma era, né, a líder do nosso governo. Então ele sempre foi um bom profissional, e mesmo que ele tenha que defender o indefensável, ele vai tentar fazer isso. Agora, o que o ministro Jorge Messias se esquece é que a charge sempre foi uma forma de comunicação bem-humorada para criticar desmandos de tiranias. Isso começou lá na França, tanto que o termo charge é um termo francês, charge. E o primeiro chargista, o Honoré, que criticou o rei da França na época, ficou 6 meses preso. Hoje, com o advento da internet, é óbvio que as charges modernas serão os memes, as figurinhas que todo mundo fica trocando para lá e para cá. E é claro, os deslizes do governo não vão passar desapercebidos. No caso do comediante, poeta, escritor, que colocou a Divina Comédia, né,
Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, o italiano, que é dividido esse poema em 3 partes, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. No Brasil de hoje, nós estamos no inferno e rimos para não chorar.